Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você tá assistindo esse canal aqui agora, já sabe o que você tem que fazer, se inscrever, dar like, compartilhar esse vídeo para geral. Tudo sobre curso e mentorias na descrição desse vídeo, bem como das minhas redes sociais também. Gente, vamos ver se... pouca luz, mas deu. Gente, seguinte, aqui final do dia, terminando as minhas coisas, não vai dar tempo de eu gravar na minha sala, em um lugar melhor, então vai por aqui mesmo. Eu tô nesse exato momento jantando, então bora pra frente. Eu assisti a segunda parte do Meu Marido Coreano. Eu tenho um negócio pra falar pra vocês, tá? É o que eu já previa, né? A Luane ficou com aquele coreano, que eu falei que era mala, e definitivamente ela apareceu falando que ele é mala, que fez muito mal pra ela, que ela tá na terapia por causa dele. Eu imaginei tudo isso ia acontecer. A sortuda do rolê foi a Morena, mas eu acho que a Morena já namorava esse cara, ela já sabia quem ele era. O nível totalmente distinto, o cara bem mais refinado, você vê que é coisa séria. O da Luane, da loirinha, esqueci o nome dela, que ficou demorando horas pra beijar o rapaz. O rapaz é daquele jeito, é tímido mesmo, gente, é da cultura, né? E parece que eles ainda se comunicam, parece, né? Ela colocou com ele, não sei se tem relacionamento, mas parece que se curtem. E a outra moça lá, que no começo tava afim de um cara, o cara só gostava de academia, deixou muito bem claro pra ela o jeitão dele, ela arranjou um outro rapaz, eles estão se conhecendo, acho que eles são amigos, né? E a mais, pra mim, a mais top de todas é a Camila, que é a coreana, que acho que foi pra buscar, pra se reconectar com a cultura dela, né, enfim, e pra dar um pouco de, sei lá, de juízo na cabeça dessas meninas, porque pra mim, a mais sã de todas é a Camila. Eu reparei de 10 anos pra cá, até um pouquinho mais, o aumento das mulheres, principalmente brasileiras e latinas, tá? Que já tem dados a respeito disso, por coreanos, por turcos, por conta dessa conexão de novelas, de séries e tudo mais. Ano passado, acho que 2025 ou final de 2024, agora não vou lembrar, teve o caso de uma mulher que saiu, acho que de Manaus ou do Pará, pra encontrar um coreano lá na Coreia. Ela passou 3 meses, o cara bateu nela, ela teve que voltar pro Brasil, como emitir uma passagem em nome dela, e ela acabou voltando pro Brasil. Muitas acham que elas vão viver um romance de dorama, e dorama é muito diferente da vida real, né, gente? Até porque dorama é uma ficção, né? E as pessoas, elas acham que elas vão viver o mesmo tipo de situação. O que eu deixo, fica bem ali nessa série Meu Namorado Coreano, é que muitas não sabem a língua. Muitas não sabem a língua oficial, né, que é o coreano. Muitas ali conversando em inglês, né, só sabiam se comunicar em inglês. A Luane teve que colocar ponto para poder conversar com o namorado dela coreano, aquele ponto para fazer a tradução simultânea. Quer dizer, se você vai mudar de país, uma das primeiras coisas que tem que saber é a língua da pessoa para você se comunicar. Então, assim, eu achei muito fantasiado. É uma série pra gente desopilar a cabeça. Aquilo ali, gente, não, pelo amor de Deus, não é real. Esses aplicativos que elas estavam falando de namoro são aplicativos muito proibidos. Quem fala muito isso é a Dani Bogione, Sobrevivendo na Turquia, que é um canal que eu amo, que eu já indiquei várias vezes aqui pra vocês. Esses apps, que ela chama de app da fuleiragem, são apps que as pessoas usam pra ter relacionamento com o estrangeiro, e elas caem em tráfico humano, elas caem em golpes, sabe? Tem situação que você nem volta mais. Beleza? Então vamos tomar muito cuidado com isso. Se aqui no Brasil já tá complexo a gente arranjar alguém que a gente fala a mesma língua, que a gente tem a mesma cultura ou próxima, imagina com alguém de fora que a cultura é totalmente diferente. Ai, mas a mãe da fulana tratou fulana bem. É exceção à regra. Até porque, por exemplo, igual a Luane, mãe que tem filho, a mãe desse coreano aceitou, acho que porque o filho dela, ela sabe que o filho dela não vale um pique ruim. Então a Luane era uma pessoa muito boa pro filho dela. Ela falou, uai, do jeito que segura pelo menos essa daí tenta acertar, né, que tá gostando dele. Mas não, o cara é mala mesmo. E as mães não aceitam, gente. Cultura asiática, igual eu falei pra vocês no vídeo passado, não aceita mulher que tem filho, mulher mais velha. Casamento não é por amor, ele é negócio, é contratos e etc, etc, etc. Então pensem bem, tá todo mundo falando muito, tirando o sarro das brasileiras. Do tipo assim, ter coreana falando, gente, coitada de vocês, vocês merecem coisas melhores. Teve muita gente falando isso quando falando desse Meu Namorado Coreano, né, falando da série, falando nesse nível, tipo assim, vocês merecem coisa melhor, não fique com os coreanos.
Olha só, as coreanas falando nisso, umas pode levar pra vocês verem o nível que chegou. Então, assim, não é nada bonito, não é nada legal. Cuidado, mas pra entretenimento, pra desopilar a cabeça, é ótimo a gente assistir. Se esse vídeo fez sentido, já sabe, se inscreva, dá like, compartilha pra geral. Aí antes, é muito importante falar, se você for ter filho com estrangeiro, leia tudo sobre AIA, é muito importante. Porque quando o filho é estrangeiro, gente, você não pode sair sem autorização do pai ou da mãe, vice-versa. Tem tratados, o Brasil tem tratados com vários países, tem países que o Brasil não tem tratado. Então você tem que olhar tudo isso pra não correr riscos em caso de divórcio ou algo do gênero. Até!